Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando, eu sou doutor em Ciências da Reabilitação, especialista em Fisiologia do Exercício e Bioquímica. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que gera ainda bastante polêmica entre os vários profissionais de educação física, né, que é a questão da oxidação de gordura e a intensidade do exercício. Hoje nós iremos falar de uma das estratégias que são muito utilizadas com o objetivo de treinar pessoas para que elas possam reduzir a sua massa gorda, né, consequentemente gerando então um emagrecimento e otimizando então a sua massa magra, né? E uma dessas estratégias é justamente ajustar a intensidade do exercício para otimizar durante a prática do exercício a queima de gordura. A grande questão é que tem várias estratégias, a gente sabe, várias intensidades diferentes, pensar em vários outros aspectos, a gente vai até citar isso, mas o foco hoje é justamente esse, que nós possamos enfatizar qual que seria essa intensidade. Ainda existe uma discussão, né, a intensidade é a leve, né, a moderada, a intenso, né? Então, não que uma coisa necessariamente exclua a outra, mas uma dessas estratégias, então, seria otimizar a oxidação de gordura durante a prática do exercício. Tá? Bem, quando a gente fala então em atividade física com o objetivo de modelar a gordura corporal, ou na verdade modelar o nosso corpo, né, isso já é conhecido desde a antiguidade. Então a gente vai ver desde a antiguidade que o exercício físico já era praticado com o objetivo de melhorar o aspecto corporal, aumentar a massa magra e, consequentemente, também favorecer a redução da gordura corporal. Bem, então a prática de exercício é uma das ferramentas que se utiliza com o objetivo de oxidar gordura, né? Então a gente tem, então, através do exercício, né, o acionamento, né, quer dizer, o movimento corporal, ele deve ser praticado, ou ele deve ser acionado, né, os músculos, né, devem ser acionados para que haja, então, movimento. E a gente sabe que, óbvio, né, as fibras musculares têm um fator importante nisso, né, e lá a gente tem os nossos sarcômeros, né, que são eles, então, as nossas unidades funcionais que vão gerar o movimento. Bem, por que a gente começa falando disso especificamente? Porque quando a gente fala de utilizar o exercício como um método, né, de reduzir a oxidação de gordura, a gente, apesar de trabalhar com o músculo especificamente para gerar movimento, a gente sabe que o tecido, né, adiposo não tem essa função, a função de gerar movimento é necessariamente do tecido muscular, mas a grande questão é que quando o tecido muscular ele se movimenta, para que isso ocorra, existe necessariamente um gasto energético. Então, todo o fundamento da oxidação de gordura está baseado, então, na bioenergética. Tá? Então, quando eu pratico o meu exercício, que eu faço o movimento, quando a gente fala de exercício e oxidação de gordura, nós estamos pensando, então, no tecido adiposo. Nosso objetivo, então, quando o cara faz o exercício com o objetivo de reduzir massa gorda, ele está movimentando, então, a massa muscular, né, mas com o objetivo de reduzir a massa gorda. Essa é a grande questão, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho como isso pode acontecer, como isso acontece, né? Como movimentando, né, as minhas fibras musculares, como utilizando os sarcômeros lá, né, a nossa menor unidade funcional do músculo, para gerar o movimento, ele pode afetar lá o nosso tecido adiposo, que está lá quietinho, em um determinado ponto do nosso corpo, né? Então, como uma coisa está diretamente ligada à outra? Bem, o foco principal, então, é sobre as células adiposas, né? Que em seu conjunto vão formar, então, o tecido adiposo. As células adiposas, elas têm como principal função, então, né, na verdade, armazenar o triacilglicerol, né, que é a forma mais comum aí que nosso corpo tem de armazenamento de gordura, né, que é a gente tem uma molécula aí constituída por um glicerol
com 3 ácidos graxos, tá? Então, os nossos adipócitos estão carregados, então, desse tipo de molécula que é o triacilglicerol, né? Então, a gente vai ter lá, né, o nosso adipócito recheado, então, de gordura. Tá? Então, o nosso objetivo ao movimentar a nossa musculatura é reduzir o tecido gordo e, especificamente, né, a massa gorda, o tecido adiposo, né, ele é constituído por várias células, né, que são chamadas de adipócitos. Então, consequentemente, o nosso objetivo é reduzir a quantidade de gordura que tem, ou de ácido graxo, que tem, ou de triacilglicerol, que tem dentro desta célula do tecido adiposo. Tá? Então, esse é o objetivo. Então, a gente tem que entender, basicamente, a ligação entre uma coisa e outra. Tá? Então, todo o fundamento, a gente voltando lá na medida energética, relembrando alguns conceitos básicos, a gente vai ver que o músculo necessita, né, de energia para que possa haver, então, trabalho mecânico, para que haja, então, exercício. Né? Então, a gente vê um exemplo disso aqui, né, através da respiração celular, usando a glicose, então, como combustível, para gerar, então, ATP. E esse ATP, ele é o fundamento, então, ele é a base, então, necessária para que possa haver movimento. A gente sabe que o ATP também, ele é utilizado aí como para o trabalho químico celular, né? E aí a gente vai ver que não só a glicose tem essa função de gerar ATP, como também a gente tem outros componentes, né? Podem ser aí os aminoácidos, né? O triacilglicerol e a própria glicose, como a gente estava falando, tá? Então, mas o nosso fundamento básico, né, é justamente esse, né? O uso do ATP aqui para a prática do exercício. Esse é o nosso enfoque, apesar do ATP ser usado aí para o trabalho químico, para o trabalho também de transporte celular. Bem, se o ATP é essencial para que a célula, então, possa, né, a célula muscular possa gerar trabalho, possa gerar movimento, né, então a gente tem que pensar que de onde nós podemos extrair, então, esse ATP. Tá? Então a gente vai observar que grande parte desse ATP é produzido lá dentro da mitocôndria e uma dessas fontes, né, de substrato energético para a geração de ATP está lá no tecido adiposo, né, está lá no adipócito. Né? Então a gente sabe que a gente tem reservas de glicogênio no tecido hepático, né? O próprio tecido muscular também é fonte, a gente sabe também que o próprio tecido muscular possui reservas energéticas, né? Então ele tem o ATP, ele tem a creatina fosfato, tem triacilglicerol também dentro do músculo, então a gente tem estoques de triacilglicerol dentro do músculo, de glicogênio, tá? E alguns esqueletos de carbonos e outros aminoácidos, né? Então, mas o nosso enfoque, quando a gente fala, então, o nosso assunto de hoje é falar sobre oxidação de gordura e intensidade de exercício, a ideia é qual é a intensidade de exercício que eu vou otimizar esse tipo de mobilização, que é mobilizar o triacilglicerol presente lá no meu tecido adiposo, fazer com que haja uma quebra desse triacilglicerol, né, em glicerol e ácidos graxos, né, que eu tenha livre e possa ser disponibilizado, então, como fonte de energia. Tá? Lembrando que, para gerar fonte de energia, né, a gente pode utilizar qualquer um dos 3 substratos, aminoácidos, as glicoses e os ácidos, né, graxos, ok? Que é a gordura, basicamente. Então, o nosso enfoque é aumentar, então, né, a utilização dessa via. Esse é o objetivo, utilizar, né, o máximo, né, esta via com o objetivo óbvio de reduzir o tecido adiposo. Uma outra questão aqui que a gente tem que considerar é que o próprio exercício, aqui eu trago um exemplo que mostra, né, 2 condições, né, essa em amarelo, o indivíduo destreinado, e essa aqui em vermelho, tracejado, um indivíduo treinado, mudando como
questão da intensidade do exercício ela é muito relativa. Então, é uma outra observação que a gente tem que ter. Lembrando aqui, rapidamente, que o ácido graxo, ele é lembrando aqui que o lactato, ele é um grande indicativo em termos de intensidade do exercício, mostrando que quando a gente tem um aumento do acúmulo de lactato sanguíneo, indica que eu estou entrando em uma intensidade bem mais alta de exercício. E a gente tem que entender que mesmo um mesmo indivíduo, em situações diferentes, em condições diferentes, a intensidade ela é sempre relativa. Então, isso quer dizer o quê? Né, se eu pegar um indivíduo lá destreinado, que é isso que está demonstrado aqui nesta imagem. Então, ele aqui a gente percebe que o pico, né, entrando aí no chamado exercício moderado, o indivíduo destreinado, esse é o ponto de acúmulo de lactato sanguíneo no indivíduo destreinado, ok? Então, eu tenho uma transição do exercício leve para o exercício moderado nesse ponto. E eu chamo a atenção para vocês para que a gente possa observar que após um período de treinamento, olha o ponto onde eu tenho então esse aumento, né, de lactato, esse acúmulo de lactato sanguíneo após um período de treinamento. Então isso se prolonga em termos de consumo máximo de oxigênio, né? O percentual aqui, a intensidade está sendo avaliada pelo percentual do consumo máximo de oxigênio. Então a gente observa como isso acaba saindo de um ponto aí de cerca de 50% para 75% após o treinamento. Isso demonstra claramente que o próprio treinamento físico vai alterar então a capacidade do indivíduo e ao que era uma condição, por exemplo, de corrida, né, uma velocidade de corrida que era tinha uma determinada intensidade para aquele indivíduo em determinado momento, após um período de treinamento, essa intensidade ela se altera. Né? Então, um indivíduo que corria a 8 km por hora, vamos supor, e era uma condição de exercício moderado, muito provavelmente após um período de treinamento, vamos supor 3 meses, esses 8 km por hora, se o treinamento for feito de maneira adequada, já não represente mais um exercício moderado, pode representar um exercício leve, de natureza leve. Então, esse é um outro parênteses que a gente tem que ter e observar que a própria questão da intensidade também depende do próprio indivíduo. Então, se eu estou falando de dois indivíduos diferentes e eu falar sobre velocidade de corrida, né, a mesma velocidade de corrida, como a gente citou como exemplo, os 8 km por hora, já não vão representar a mesma intensidade para esses dois indivíduos diferentes, muito provavelmente. Tá? Então, essas são questões que a gente tem que pontuar pensando em termos de intensidade do exercício. Bem, se o nosso objetivo, então, é reduzir, então, a massa corporal, né, gorda desse indivíduo, quer dizer, gerar um processo de emagrecimento, otimizar a oxidação de gordura, uma das nossas estratégias, né, é justamente o que a gente falou, que é a atividade física. Só que a gente tem que entender que a utilização da gordura e de outros substratos energéticos, como fonte então de ATP, ela acaba sendo bem variada, porque a utilização de ATP também durante o nosso período diário, ela também é muito variada. Então, a gente vai perceber que o gasto energético, a oxidação de gordura, entre 60% e 75% aí da nossa taxa metabólica de repouso representa, então, um grande gasto energético quando se a gente pensar aí de um indivíduo pensar num gasto energético global diário, né, a taxa metabólica de repouso, ela representa aí grande parte do nosso gasto energético diário. E óbvio que a própria oxidação de gordura está dentro desse gasto também, né, como fonte de energia para esse gasto metabólico diário, tá? Então, essa taxa metabólica de repouso, ela vai representar aí, né, principalmente a atividade da massa corporal sem gordura, né? Ela tem influência não só dessa massa corporal sem gordura, mas também do sexo, né? A questão dos próprios hormônios, né? A renovação de proteína,
né? E a gente engloba aí o metabolismo ao dormir, o metabolismo basal e o metabolismo ao despertar. A gente também tem cerca de 10% do gasto nosso energético diário total, ele advém do efeito térmico da alimentação. Então, quando a gente faz a ingestão alimentar, né, a gente tem aí a termogênese, né, gerada por essa ingestão, né, e também tem o estresse induzido pelo próprio frio aí, né? Então a gente tem condições aí que geram então um gasto energético dependendo então das nossas condições. E o nosso foco aqui principal é o efeito térmico, né, que é o efeito do gasto energético gerado pelo exercício. Ele vai variar, ele vai representar, ele vai ter uma representação dentro do gasto energético total entre 15% e 30%. Então a gente sabe que o objetivo aqui, quando a gente fala de emagrecimento ou oxidação de gordura, é aumentar ao máximo aí o gasto energético por parte do exercício, e a intenção é que esse gasto energético advenha principalmente da oxidação de gordura. Esse que é o objetivo. Lembrando que a atividade física ela, né, é representada aí não só pela prática do exercício, né, mas também no trabalho, no lazer, toda a atividade física que a pessoa realiza no seu dia a dia. Então, uma pessoa mais fisicamente ativa, ela tende a utilizar mais, óbvio, a ATP, ter mais um metabolismo, né, representado pela atividade física, um gasto energético representado pela atividade física, muito maior do que alguém que tem uma atividade mais sedentária, por exemplo, no trabalho ou no lazer. Bem, qual que é a nossa referência, né? Quando a gente fala em termos de oxidação de gordura, né? Então a gente sabe que sempre há um trabalho em termos de manter algum nível de gordura, porque a gordura não é essa vilã. O problema da gordura é sempre o excesso, né? Então, quando a gente fala em termos de referência, a gente tem que entender que existe sim um percentual de gordura que é necessário para o ser humano, né? Então a gente precisa sim de uma quantidade, de um estoque de gordura que seja aí necessário para as nossas atividades naturais, né? E lembrando que esse estoque aí de gordura ele altera, né? Esse estoque de gordura necessário, né? Essencial e necessário para uma vida saudável varia de homem para mulher. A gente vai perceber que os estoques aí necessários, né, ou ditos normais para as mulheres, está num nível mais elevado do que quando comparado aos homens, e essa é a base. Então, o objetivo sempre de realizar o exercício e otimizar a oxidação de gordura é sempre para fazer com que o indivíduo mantenha uma quantidade de gordura corporal que seja adequada, tá? Então, o objetivo nunca é atingir níveis muito baixos, porque a gente tem ainda uma necessidade essencial que isso pode, né, quando a gordura é reduzida abaixo disso, afetar a própria saúde do indivíduo. Bem, quando a gente fala, então, em termos de percentual de massa gorda e comparando isso ao percentual, né, ou o percentual disso dentro da nossa estrutura corporal, né, que aí a gente vai definir o indivíduo entre sobrepeso, obeso, né, e os graus de obesidade, a gente sabe que existe na nossa cultura muito uma questão de falar sobre a questão da gordura e falar, não, mas eu não consigo emagrecer porque isso é uma questão genética, né? Não, aí alguns falam, não, isso é uma questão cultural, né? Outros vão citar aí outros fatores que vão levar o indivíduo a ter uma massa de gordura muito grande. Então a gente tem estudos mostrando que, na verdade, a própria deposição de gordura, o grande percentual aí de massa gorda, ele depende, né, de vários fatores, né? Então a gente tem cerca de 25% sendo fatores genéticos, essa é uma estimativa, né? Cerca de 30% por fatores culturais, então hábitos de vida, né? Fatores que interferem como na nossa própria cultura alimentar e tudo mais, tá? E cerca de 45% de outros fatores não transmissíveis também. Então a gente vai ver que a questão da gordura corporal, né, o percentual de gordura corporal, ele é muito relativo e envolve vários fatores
e a gente vai perceber que as estratégias, então, para atingir um percentual de gordura adequado, ele vai variar bastante, tá? Bem, mas basicamente, quando a gente fala, então, em termos de redução da gordura corporal, a gente vai perceber que a ideia de gerar uma redução do peso corporal, da gordura, principalmente da gordura corporal, que é o objetivo mais comum, né? Eu tenho que pensar na seguinte questão, né? O total de energia, né? O total de, basicamente, energia que eu estou ingerindo, né? De alimento que eu estou ingerindo, menos a quantidade de energia que eu estou gastando. Então, o grande objetivo é gerar um déficit calórico. Isso quer dizer o quê? Que eu ingira uma quantidade de energia menor do que aquela que eu gasto. Então, eu gero um balanço energético, né, que faça com que o meu gasto seja sempre maior do que a minha ingestão. Então, lembrando, né, que a gente vai se alimentar com proteínas, lipídios e carboidratos, né, que é a energia consumida, né, e isso gera ganho de peso, certo? Sempre que ela é maior do que o gasto. E o nosso gasto energético é representado aí pela termogênese, né, da alimentação, pela atividade física, que é a estratégia que a gente está falando aqui, e pela questão do metabolismo, né, de repouso. Né? Então a gente tem que sempre pensar que essa estrutura aqui de gasto energético tem que ser maior do que esta de ingesta. Esse é o grande objetivo. E a gente vai ver que tem várias estratégias, né, para como intervenção com o objetivo de redução da gordura corporal, né, drogas que vão gerar redução de apetite, né, aumento da própria termogênese, né, aumento do próprio metabolismo de repouso, né, cirurgias que vão reduzir a absorção de nutrientes e aquelas condutas aí terapêuticas com mudança de hábito, né, que eu acho que seriam as condutas aí mais facilmente atingidas ou mais facilmente praticadas pelas pessoas, que é a redução da ingesta calórica, a redução da ingesta de alimento e o aumento da atividade física, que é essa nossa estratégia, que é a estratégia que a gente vai citar aqui, que é usar o exercício como fonte de oxidação de gordura. Mas aí a pergunta fica, né? Qual seria então, beleza, eu vou usar o exercício como fonte de oxidação de gordura e redução do tecido adiposo. Mas qual que é a intensidade ótima para aumentar a oxidação de gordura durante a prática de exercício? Né? A gente vai perceber que a própria massa corporal, né, ela tem um fator aí muito importante. Né? Então, quando a gente olha para o tecido adiposo, né, e a gente olha e fala, nossa, um indivíduo com uma massa corporal maior, consequentemente, tem mais células, né, adiposas, né, mas nem sempre isso é verdadeiro. Então, a gente vai ver aqui 3 condições diferentes, um indivíduo com 75 quilos, outro com 103 e outro com 149, e todos eles com 75 bilhões aí de células do tecido adiposo, né, ou os adipócitos, ok? Mas a gente vai perceber o que muda, o que faz alterar essa massa gorda desses indivíduos nessas 3 condições, se eles têm a mesma quantidade de células adiposas. A quantidade de triacilglicerol por célula, a quantidade de gordura por célula. Então a gente percebe, na verdade, que um dos grandes fatores não é só a quantidade de células do tecido adiposo que a gente tem. Então, olhar para o indivíduo obeso, né, com mais massa corporal e tecido gordo, e imaginar que ele tenha mais células. Mas as células, elas podem estar mais cheias ou mais vazias com relação à quantidade de triacilglicerol que as contém. Então, o objetivo, quando a gente fala de oxidar a gordura dentro dos adipócitos é tornar essas células com menor quantidade de triacilglicerol. Bem, quando a gente fala do exercício, então, né, a gente sabe que, e a gente tem estudos mostrando isso, que conforme aumenta-se a intensidade do exercício, eu tenho uma curva aí, quando a gente fala de oxidação de gordura, que ela é decrescente. Então, conforme eu aumento a intensidade, a oxidação de gordura, ela reduz.
Ao passo que a oxidação de carboidratos, o uso de carboidratos como fonte energética, conforme a intensidade do exercício aumenta, eu tenho também um aumento da utilização do carboidrato como fonte energética. Então, a partir daí a gente percebe que em algum momento, então, essas duas variáveis elas se cruzam e eu tenho então um predomínio em altas intensidades do uso de carboidrato como fonte de ATP, ao passo que o tecido adiposo ou os adipócitos fornecendo triacilglicerol e o próprio triacilglicerol intramuscular, ele reduz então o seu percentual de participação conforme a intensidade do exercício aumenta. Então a gente mostra aqui uma imagem bem comum nos livros didáticos, mostrando justamente isso. A gente vai ver aqui em amarelo o uso dos ácidos graxos livres plasmáticos, né, que são os ácidos graxos provindos aí dos adipócitos, e aqui a gente tem um percentual aqui representado pelo triacilglicerol muscular, mas se a gente pensar isso aqui como um todo, né, que é o uso da gordura como um todo, a gente vai perceber que cerca de 90% da energia despendida, e esse estudo aqui demonstra o gasto energético durante o ciclismo, né, que é uma atividade aeróbia, a 25% do VO2 máximo, a gente observa que cerca de 90% da energia gasta para essa prática advém da gordura, né? Enquanto, quando a gente fala de uma intensidade moderada, considerada moderada, 65% do VO2 máximo, cerca de 50% está vindo da gordura. Então a gente observa como a participação dos ácidos graxos livres reduz bastante, né? E aqui numa intensidade mais alta, 85% do VO2 máximo, como isso representa cerca de 25% aí apenas do exercício. Mas a grande pergunta que fica né, e o que leva muitas pessoas a uma seguinte conclusão quando olha para estudos desse tipo ou demonstrações dessa natureza. Então, a intensidade leve é a mais adequada para queimar ou oxidar gordura durante a prática de exercício? Daí a gente vai ver, muito comum nas academias, né? A pessoa chega lá com o objetivo de emagrecer, eu coloco o indivíduo numa intensidade leve na esteira, na bicicleta, e deixo ele lá por um bom tempo, né? Por quê? Porque ele está consumindo mais gordura durante a prática de exercício. A gente vai ver que realmente é isso que acontece, né? Quando a gente olha para cá, é isso que a gente observa, né? Cerca de 90% dessa energia está vindo realmente, numa intensidade leve, está vindo das gorduras. Mas uma questão que às vezes as pessoas não pararam para pensar é que a gente tem um consumo em termos de quilocalorias, um gasto energético muito diferente dentro dessas intensidades. Então eu trago para vocês aqui a demonstração no estudo, justamente mostrando isso. O que a gente vê lá é uma questão relativa, né? É um gasto que é maior, mas é uma questão relativa. Então a gente vai ver que o indivíduo praticando 30 minutos de pedalagem, que é o que esse estudo traz, a 25% o gasto energético por quilo por minuto é muito menor do que quando comparado a um indivíduo que está praticando o mesmo exercício a 85%. Lembrando que nesse estudo foi feito em dias diferentes e eram os mesmos indivíduos, né? Então comparou-se o gasto energético deles nessas três condições, né, e o gasto energético era um dos mesmos indivíduos, então a mesma capacidade e tudo mais. Então observem que, apesar de realmente, né, a gordura representar grande parte do gasto energético durante a prática do exercício na intensidade leve, o gasto energético total aqui por quilo por minuto é muito baixo, tá? Quando comparado ao exercício aí de maior intensidade. Então esse gasto energético é maior. A gente vai perceber aí, né, quando a gente vai observar o ácido graxo vindo aí do plasma, né, e o triacilglicerol muscular, a gente vai ver aqui que ele tem, até pela imagem é possível observar que eu tenho uma quantidade muito maior quando comparado a 25%. Tá? E aqui a própria questão da intensidade mais alta, 85% do VO2 máximo, a gente vê que realmente
a participação do glicogênio muscular, ele começa, né, a glicose como fonte energética, ela é muito representativa, né, então aqui o glicogênio muscular e aqui em preto a glicose vinda do plasma, então é justamente isso, né, conforme o exercício fica mais intenso, realmente a glicose é grande responsável por isso. Mas a gente vai observar, e eu chamo a atenção para esse resultado do total de gordura oxidada, para que vocês observem que, na verdade, quando eu falo a 25%, o gasto energético total de gordura oxidada ficou em 26,8%, ao passo que o exercício moderado, a intensidade moderada, teve um gasto aí de 42,8% e o exercício intenso 29,6%. Então, na verdade, a intensidade que ocorreu maior oxidação de gordura não foi a leve, como faz com que as pessoas entendam, né? Naquele primeiro gráfico lá, mas sim o exercício moderado. O que a gente tem que entender basicamente, eu sempre cito o exemplo, né? É sempre bom a gente representar isso em valores, né? Se eu falar, por exemplo, em valores de dinheiro, né? Uma pessoa que cede 90% do seu salário, mas ele ganha apenas R$ 1.000, esse 90% representa apenas R$ 900. Ao passo que uma pessoa que dá 50% do seu salário, mas ela ganha 5.000, isso representa R$ 2.500. Então, na verdade, não é questão percentual, né, que a gente tem que considerar apenas, a gente tem que considerar o gasto total, né? Então, observem justamente isso que acontece com a intensidade moderada. Apesar de a gordura oxidada representar apenas 50% dessa participação, mas o gasto energético é muito mais alto, o que faz com que a intensidade moderada gere uma maior oxidação de gordura quando comparado às outras intensidades. Tá? Um outro fator importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em próprio gasto energético é justamente a gente pensar de onde vem, né? Qual que é essa fonte que eu estou utilizando. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de utilizar direto a glicose para gerar energia, né? Então, pensando aí, né, em eficiência, né, a gente vai ver que a eficiência é de 38,5%, né, da molécula de glicose. Mas quando essa molécula de glicose ela é transformada em glicogênio, volta a ser glicose para depois ser utilizada como fonte energética, essa eficiência cai para 35%. Da mesma forma, quando a gente pensa nos aminoácidos, quando eu utilizo eles como fonte energética diretamente, a eficiência é de 33%. Mas quando esses aminoácidos eles se transformaram em proteína, voltaram a ser aminoácidos para serem depois utilizados como fonte energética, a eficiência cai para 27%. Né? E aqui a gente pensando na gordura, a mesma coisa, né? Corpos cetônicos e tal, e a gente vê que a eficiência é reduzida conforme eu tenho transições metabólicas. O que isso é importante? Quando a gente fala de uma estratégia de um indivíduo que quer gerar emagrecimento, né, o objetivo é reduzir a eficiência desse substrato energético, fazendo com que ele faça um caminho mais longo e ele gere menos ATP, quer dizer, eu gaste mais substrato para gerar menos energia, de certa forma, porque essa menor eficiência faz com que, mesmo eu me alimentando com uma quantidade maior, eu possa gerar uma menor quantidade de ATP e gaste mais substrato energético. Então, se a gente pensar aí em termos de estratégia, então, para reduzir, então, ou pensando no uso energético disso, né, a gente vai ver aí que, por exemplo, a gente for medir um calorímetro 2,5 moléculas de glicose, a gente vai ver que isso vai gerar isso como resposta, né, 15 moléculas de dióxido de carbono, 15 de água e calor. Né? Então, se a gente pensar nessas quantidades de glicose num corpo, num sistema vivo, ela é capaz de gerar, e aqui a gente mostrando como exemplo, 95 ATPs. Tá? Se eu pensar num indivíduo, né, num ser vivo que gasta 95 ATPs, né, e ele ingere 2,5 moléculas de glicose, essas 2,5 moléculas de glicose vão ser suficientes para gerar ATP para que ele possa sobreviver, e ele, pensando no triacilglicerol aqui, né, que é o tecido adiposo, ele não vai ter redução, ele vai ter apenas manutenção do seu corpo, porque tudo que ele ingere
é o suficiente para que ele possa viver. Então, quando a gente fala de gerar redução corporal, a gente pensa de redução da ingesta, né? Então cai para 2,3 moléculas de glicose. Então eu gero uma ressíntese com isso de apenas 90 ATPs, mas eu preciso de 95. Então esse 5 vai ser retirado do próprio corpo, né? Que é da minha reserva energética. E então essa oxidação aí gerada a partir desse tecido adiposo gera então uma redução corporal desse corpo. E aí o que a gente falou por último, né, que é justamente a estratégia aí de reduzir a eficiência, né, às vezes mesmo eu me alimentando mais, se eu reduzo a eficiência em termos de gasto, né, ou de transformação desse substrato em energia, né, na mesmo exemplo aí, 95 ATP sejam necessários para esse corpo, né, eu vou gerar redução da eficiência e eu uso mais substrato para gerar os mesmos 95 ATPs. E aí, pensando nessa mesma tipo de estratégia, pensando em 2,5 moléculas de glicose, eu posso gerar, nesse caso com a redução da eficiência, apenas 90 ATPs e gerar uma redução também corporal a partir da redução dessa eficiência. Portanto, quando a gente pensa em atividade física e pensar, então, em intensidade de exercício, a gente tem que entender que o próprio uso, né, se a gente falar aí de um treinamento de alta intensidade, um treinamento com menos intensidade e mais volume, né, eles têm caminhos, e aqui é uma demonstração que eles têm caminhos que vão gerar o aumento da capacidade de oxidação de gordura, sim, né, vão, né, que aí a gente não está falando que a intensidade, a alta intensidade não seja uma estratégia para emagrecimento. A gente aqui, o objetivo aqui é justamente demonstrar que quando a gente, se o objetivo do treinador, do indivíduo que está dando treinamento para aquela pessoa naquele momento, é gerar oxidação de gordura durante a prática do exercício, a melhor estratégia é o exercício de intensidade moderada, tá? Óbvio que a gente pode gerar uma estratégia utilizando outras intensidades diferentes, tá? Fazendo com que, por exemplo, aumente massa muscular magra e isso interfira, por exemplo, na taxa metabólica de repouso e gerando, então, como resposta, uma redução total de massa corporal, tá? Mas isso é uma das condições que a gente pode ser utilizada como estratégia, mas falando em termos de intensidade de exercício, quer dizer, oxidação de gordura durante o exercício, a intensidade moderada é a que demonstra aí no exercício aeróbio a mais eficiente para gerar, então, a oxidação de gordura em maior quantidade, tá? Então, pensando, né, já finalizando, o uso do exercício, né, como meio aí para a redução do tecido adiposo, né, então o exercício é um estímulo mecânico, né, que vai gerar, então, né, um estímulo aí metabólico, né, para gerar ATP, e isso também gera uma resposta neurohumoral, que tem uma importância metabólica, né, que a gente sabe até após o exercício, né, no momento pós-exercício. Isso vai gerar, então, uma alteração na própria atividade celular, com um aumento do gasto energético, né, uma maior degradação de glicose, gordura e proteínas. Então, a gente tem que entender que sempre o exercício ele nunca vai gerar uma degradação apenas de um substrato de maneira exclusiva, né, então ele sempre vai gerar uma maior gasto energético, e isso é global, gera tanto um aumento de gasto, né, um aumento de consumo de glicose, de gordura e proteínas. A questão é que o percentual de cada um desses macronutrientes é diferente dependendo da condição que o indivíduo está praticando o exercício. Então, tanto glicose, como gordura, como proteínas podem ser utilizadas como fonte energética. A partir daí, então, a gente tem uma redução, então, quando a gente otimiza a quebra de gordura, a gente tem uma redução aí dos adipócitos, né, por causa da degradação do triacilglicerol das células, né, do tecido adiposo, né, então o objetivo é reduzir aí, né, a quantidade de triacilglicerol dentro dos adipócitos,
E esses adipócitos, reduzindo o seu tamanho, reduz então no conjunto o próprio tecido adiposo. Lembrando que vários fatores interferem na redução da massa corporal gorda no indivíduo que quer emagrecer. Né? Então, tem fatores genômicos que interferem sim e têm o seu grau de importância. Tem fatores epigenéticos, né, que envolvem a questão dos próprios hábitos de vida desses indivíduos e que interfere sim na questão genômica também. A própria dieta é um outro fator extremamente importante que a gente falou, a redução da ingesta calórica é um fator muito importante e, óbvio, o fator do próprio treinamento físico como fator adjuvante para o aumento do gasto energético total diário e redução do tecido adiposo. Bem, era isso que a gente tinha para tratar no dia de hoje. Muito obrigado à atenção de todos, né? Aqui está o meu contato aí para quem quiser entrar em contato. Me segue lá na página do Instagram. Tá aí em contato, acho que fácil e direto, para ver aí um pouco do meu trabalho. Tá? Muito obrigado, agradeço a todos.